Fala aí, meus compositores e compositoras. Tudo bem, meu povo? Vou responder as perguntas de vocês aqui. São quase 30. Não peguei tantas hoje, às vezes eu pego quase 40, mas é porque em alguns temas talvez eu me aprofunde um pouco mais. Tem perguntas aqui, ó. Vou fazer um pequeno índice para vocês. Faz favor de alguém, uma boa alma, e colocar a minutagem depois nos comentários. Eu fixo os comentários para vocês. Tem pergunta sobre pré-temporada, tem pergunta sobre futebol feminino, pergunta sobre eleições aqui na Espanha, Rames Rodrigues no São Paulo, elenco de Barcelona ao Real Madrid, pedido para cantar, vou cantar para vocês aqui hoje, coisas sobre Messi, voltar ao Barça. Então bora lá. Tem uma pergunta aqui que é do Breiters, de uma forma muito especial, ele escreveu B-R-E-Y-Ters, e também do Sérgio Tagawa. A pergunta do Breiters é: Barcelona perder para o Arsenal já significa um problema? E a outra do Sérgio Tagawa: resultados de pré-temporada podem indicar algo? O que me diz da pré-temporada do Barça? Os resultados de pré-temporada normalmente não indicam absolutamente nada. O Barcelona e Arsenal não tem nenhum indicativo de coisa nenhuma. Era o quarto jogo do Arsenal na temporada, era o primeiro do Barcelona. 3 ou 4 dias antes, os jogadores do Barcelona tinham tido um surto de gastroenterite, de dor de barriga, mal treinaram, perderam tono físico e tal. Debilita bastante, né? Perde muito líquido e tal. Enfim, no treino, na pré-temporada é muito importante todos os dias de treino. Então não quer dizer nada, cara. Além de tudo, o Barcelona começou... Não era o time titular do Barcelona que começou, né? Claramente o Xavi mesclou. Se eu não estou enganado, Serginho Dest e Marcos Alonso não são titulares, o Oriol Romeu tende a não ser titular e o Abidé também não. São 5 dos 11 de linhas que não seriam titulares no primeiro tempo para depois, no segundo tempo, ter mais jogadores titulares. Então não quer dizer absolutamente nada a derrota para o Arsenal. Teve gente que me mandou mensagem, porque o Oriol Romeu, porque o Gundogan parecia desconectado do Lewandowski. Cara, relaxa, assiste o jogo só para se divertir. Assistam os jogos, aliás, a TNT Sports vai transmitir todos os jogos do Barcelona na pré-temporada. Amanhã tem Barcelona e Real Madrid, e no horário bom ainda, né? 6 da tarde, se eu não estou enganado aí do horário de Brasília. Então, assiste para se divertir, para ver o uniforme novo, para ver os caras, mas assim, sem nenhuma conclusão. Na temporada passada, por exemplo, a pré-temporada começou com Rafinha e Dembélé muito bem juntos. A temporada depois mostrou que talvez não fosse a melhor ideia jogar com os dois juntos. Não funcionou quando a temporada começou. Então a pré-temporada é simplesmente para os caras ganharem tono físico, ganharem ritmo de jogo, ganharem uma grana. Essas excursões dão muito dinheiro para os clubes e nada mais do que isso. Não quer dizer nada de resultados. Quanto mais quem conseguiu tirar qualquer tipo de conclusão e ficar puto com o time, depois de um time mesclado no primeiro jogo, nos primeiros 45 minutos da pré-temporada. Nada. Zé Lucas Nunes. O que acha sobre as críticas, entre parênteses, injustas, sobre a qualidade técnica do futebol feminino? Eu acho injustas. Qualidade técnica do futebol feminino, assim, questionar a qualidade técnica de qualquer modalidade, de qualquer esporte, é errado. Porque quem treina para fazer aquilo e tal, a qualidade técnica é boa. As melhores jogadoras do mundo estão lá jogando, então a qualidade técnica delas é boa. Mas é pior do que o masculino. Tá bom, você acha isso, assiste futebol masculino e não feminino. Eu não vou fazer aqui muitos discursos sobre isso, porque eu acho que os bons discursos já foram feitos, né? Não quer, não assiste, não precisa criticar. O Mauro Betti, um outro dia, falou: eu não gosto de beisebol e eu não assisto, eu não fico criticando beisebol. Embora seria uma modalidade facilmente criticável, porque é chato pra caramba. Mas é só não assistir. E eu acho que o nível... Tem alguma outra pergunta que eu acho que o nível está melhorando. O nível técnico ruim, além de tudo, é desconhecer a evolução do esporte, né? Você pega um jogo de futebol feminino de 10 anos atrás e o de hoje é bem melhor do que o de 10 anos atrás. Então é uma crítica, além de injusta, com nenhum embasamento. Mas é pior do que o masculino. Pessoalmente, qualquer um pode achar isso, pode achar melhor. O vôlei feminino alguém pode achar melhor que o vôlei masculino. E é uma opinião pessoal, simplesmente. Tem duas aqui do Adário Paz. Para começar um ciclo, uma oportunidade de contratação, Pep Guardiola ou Mbappé? Pep Guardiola, sem nenhuma dúvida, né? Assim, se você vai comprar uma casa, é mais importante um engenheiro do que o sofá. E o Guardiola é um engenheiro. Então, o Guardiola vai montar o time. É muito mais fácil que o Guardiola ganhe um título sem Mbappé, que o Mbappé ganhe um título sem um técnico bom e sem um time que monta o time, que monte um treinador que monte o time ao redor dele e sem um time que o ajude. Então não tem nenhuma dúvida, se você tiver que contratar alguém, você tem que começar por quem vai montar toda a estrutura do seu time.
Tanto que o Mbappé no Paris Saint-Germain, embora eu não queira comparar que o Manchester City ganhou a Champions, o PSG não, mas o Mbappé no Paris Saint-Germain não conseguiu ter o sucesso que o Guardiola tem no Manchester City. E não é medindo simplesmente por Champions ou não Champions. Dominar a Premier é muito mais difícil que dominar o campeonato francês, né? E tem muito mais valor também. Então, eu acho que o Manchester City, se tivesse em 2017, né, que chega o Guardiola, contratado o Mbappé e não o Guardiola, hoje o Manchester City não seria o Manchester City. E se o Paris Saint-Germain tivesse em 2018, quando chegou o Mbappé, contratado o Guardiola, eu acho que esse time poderia ter mais rumo e talvez poderia ter ganhado a Champions, com uma identidade muito clara de jogo. Então não tem nenhuma dúvida, Dário. E a outra pergunta dele, Marcelo, tu quando chegaste a Barcelona, Xavi já estava no fim de ciclo, ainda encheu os olhos? Não. O Rakitic jogou muito mais aquela temporada, né? Busquets, Rakitic e Iniesta, o Xavi entrava em alguns jogos e tal, revezava com o Rakitic e não era esse jogador, ou eu não tinha a percepção desse jogador que marcava o tempo, que acelerava, que freava. Eu acho que hoje, inclusive, eu tenho mais condições de perceber isso. Hoje, quando o jogo está muito acelerado e um jogador pisa na bola e freia o jogo, eu tenho muito mais condições que eu acho que eu tinha há algum tempo de perceber que ele fez a coisa certa. Antes eu olhava só para o gol e o jeito mais rápido de chegar no gol. Eu acho que eu fui também aqui pegando a cultura dos caras e aprendendo, escutando outras pessoas falando e comentando futebol, de que correr é muito importante, mas a pausa é mais importante que a corrida até. Então o Xavi não me encheu o olho porque realmente já era uma temporada que ele tinha menos protagonismo, mas porque eu também acho que eu não tinha capacidade de entender a importância dele para o jogo. João Vix 2. Estás acompanhando as eleições aí na Espanha? Estou acompanhando sim. Para quem não sabe, na semana passada a gente teve eleições que não são presidenciais porque é um país parlamentarista, né? Então, na semana passada a gente teve aqui as eleições. O PP, que é um partido de direita, de centro-direita, mas que é mais conservador, ganhou, teve mais votos, então assim, ele conseguiu mais deputados, mas para você fazer o presidente, a sua coligação, né, tem que conseguir a maioria absoluta. E o parceiro do PP foi o Vox, que é a extrema-direita. Aqui na televisão eles falam sem nenhuma vergonha, é o partido fascista. E o Vox perdeu deputados em relação ao que eles tinham antes. Então eles não conseguiram, PP e Vox, fazer a maioria. O PSOE, que é um partido de centro-esquerda, ficou em segundo lugar. E aí tem o voto útil aqui, uma coligação de vários partidos que fez o SUMAR, que é somar, né? Fez com que eles chegassem muito perto da maioria absoluta. E aí, para conseguir a maioria, que se eu não estou enganado, são 175 deputados ou 173 deputados, para conseguir essa maioria, eles dependem agora dos partidos nacionalistas, que são os deputados do País Basco e os deputados aqui que a Catalunha fez. A Catalunha fez 7 deputados nessa eleição, se eu não estou enganado, o Junts para a Catalunha. Fez 7 deputados. Então eles precisam desses 7 votos para fazer maioria. É óbvio que os partidos catalães não vão se juntar à extrema-direita do Vox, então ou eles se juntam ao PSOE, ao centro-esquerda, ou eles não se juntam a ninguém e tem que convocar novas eleições. Então o que está tendo agora é uma negociação de Espanha e Catalunha, para saber se Catalunha vai somar os seus votos com o PSOE. Espanha que eu digo porque o atual presidente, né, o atual chefe do governo daqui, porque não é presidente, só que é uma monarquia, ele é do PSOE. Então o atual chefe de governo está negociando aqui com os catalães para ver se eles se somam. E o que os catalães querem? Referendo de autodeterminação, anistia dos caras que fizeram o referendo em 2017. O Carles Puigdemont, que era o presidente da Catalunha na época, ele está exilado até hoje na Bélgica, então eles querem anistia, que perdoem os supostos crimes cometidos e que eles possam voltar para a Catalunha e que a Espanha seja favorável, que valide um novo referendo de autodeterminação da Catalunha. Isso a Espanha não vai oferecer. O que eles estão querendo oferecer alguns benefícios na gasolina, em outros impostos, que vão ter boas contrapartidas para os catalães e tal. Então, enfim, está numa negociação que está indo por aí. Também mais investimento no setor ferroviário, nas rodalias aqui da Catalunha, mas estou acompanhando. Assim, tem uma polarização parecida com a do Brasil, foi mais polarizado dessa vez que das últimas também, e vamos ver qual que vai ser o resultado disso. Deixa eu ver a próxima. Lucas Vene Cruz, 21.
Marcelo, qual o clássico secundário tem maior rivalidade? Atlético e Real Madrid ou Barça e Espanhol? Acho que Atlético e Real Madrid pela relevância do Atlético de Madrid, né? É um clube mais vencedor que o Espanhol, é um clube que ganha mais vezes do Real Madrid do que o Espanhol ganha mais vezes do Barça. É verdade que o Atlético de Madrid, para vocês não lembram, chegou a ficar 14 anos sem ganhar do Real Madrid. Chegou até aquela faixa no Santiago Bernabéu, né? Procura ser rival e tal. E aí chegou o Simeone, em 2013 o Atlético de Madrid ganhou uma final de Copa do Rei do Real Madrid. E depois começa a ter mais vitórias e tal em cima do Madrid. Mas chegou a ficar muito tempo. E o Espanhol não chega a ficar 14 anos sem ganhar do Barcelona, mas aqui e ali acaba ganhando de vez em quando. Tem o famoso tamudaço, né? Um Barça e Espanhol na última rodada do campeonato de 2008, 2006 e 2007, que o Barcelona tinha uma grande vantagem em cima do Real Madrid, perdeu essa vantagem, na última rodada empatou em casa com o Espanhol, com o gol do Tamudo, e aí o Real Madrid foi campeão em Espanhol, e a torcida do Espanhol de Barcelona ficou felicíssima porque tirou o título do Barça. Mas pelo fato do Atlético de Madrid conseguir mais vitórias em cima do Real Madrid, eu acho que existe uma rivalidade maior. Porque eu acho que é uma rivalidade dos dois lados. Aqui é quase uma rivalidade mais do lado do Espanhol que do lado do Barcelona. O Barcelona está mais preocupado com o Real Madrid do que com o Espanhol. V. Belotto. Rames no São Paulo, o que acha? Eu acho ótimo, cara. Eu acho muito legal pro futebol brasileiro, né? É um nome mundialmente conhecido, Rames Rodrigues. Até outro dia estava aqui jogando em clubes importantes. Teve uma queda muito grande na carreira também. Os 4 últimos anos do Rames Rodrigues são assim, de poucos jogos e de pouquíssimo rendimento também. Acho que é um jogador que vai para um clube grande do Brasil, que vai ter muita exposição, uma grande atração e que eu acho que pode render. O Suárez até hoje no Grêmio, né? Tá rendendo. O Hulk, que chegou já veterano ao futebol brasileiro, rendeu também. Eu tenho a sensação que é mais fácil os jogadores de frente renderem do que os de trás, porque o físico cai para todo mundo. E a qualidade eu acho que se nota mais nos jogadores da frente, para sem tanto físico, embora o Hulk seja muito potente fisicamente, para resolverem os jogos. Então acho que vai ajudar, além de tudo, muito o São Paulo, a chegada do Rames Rodrigues. Acho uma baita, acho muito legal para o futebol brasileiro. Eu já assisto alguns jogos do São Paulo e eu vou querer assistir mais ainda para ver o Rames Rodrigues. Gera atenção em alguém que é neutro, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, mas estou aqui. De vez em quando eu vou querer ver um jogo do São Paulo, quando eu tiver a opção. Um jogo do São Paulo ou um outro jogo qualquer. De vez em quando eu vou escolher o jogo do São Paulo pela presença do Rames Rodrigues e ver como é que essa figura mundial vai se encaixar no nosso futebol. Lamec 000. Mas acho que é Lameca, porque é com K. Beckler ensina nós cantar a música Um Dia de Partit e manda um abraço para Caicó, no Rio Grande do Norte. Um abraço para Caicó. Tinha um time de Caicó que jogou Copa do Brasil, né? Era Corinthians de Caicó, talvez? Não lembro. O Cruzeiro jogou uma vez contra um time de Caicó. A música tem no meu TikTok. Marcelo Beckler 1. O Marcelo Beckler sem 1 é fake, já está denunciado. O cara apagou os vídeos, mas manteve a arroba, né? Então, é um pateta, além de tudo. Mas no Marcelo Beckler 1, que é o meu perfil oficial no TikTok, o primeiro vídeo que eu coloquei é esse. A música é Um Dia de Partit, Algo Nord vaig anar. Només entra la grada, em vaig enamorar, el cor em batagava, no perguntis per què. Del Barça soc supporter, sempre t'animaré, ale, 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 ale. Então, tem lá a letra e tem a tradução também. Basicamente, um dia de jogo, eu fui no Gol Norte, né, que é aquela torcida que fica atrás do gol do campeão que faz mais barulho. Só de entrar já me apaixonei, meu coração batia forte, não me pergunte por quê, sou torcedor do Barça e sempre vou te apoiar. Ale, 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 ale. Mas vai lá no TikTok para vocês verem. É muito bonita a música, é que a torcida do Barça mais gosta, mais canta, que os jogadores mais gostam também, e tem ela completinha lá com letra e tradução. Marcelo Beckler 1 no TikTok. Eliezer Dias. Qual elenco é melhor na atualidade, Barça ou Real Madrid? Real Madrid, né? Real Madrid acho que tem zagueiros muito bons, de muito bom nível. Rüdiger, Alaba, Militão, são 3 zagueiros de um nível muito alto. O Nacho compõe muito bem também. O Mendy na lateral esquerda na temporada passada não foi bem, mas na retrasada foi muito bem. Ainda tem o Camavinga. O meio campo tem muitos jogadores, com o Modric e Kroos, que ainda dão um bom serviço. Com o Valverde, que já está há algum tempo também, que joga tanto no meio como no ataque bem, e com os franceses do Camavinga e Tchouaméni, além da grandíssima chegada do Bellingham. Na frente, o Rosselló compõe bem, acho que é um bom reserva o Rosselló, foi o artilheiro espanhol da última La Liga, né? O jogador nascido na Espanha, que fez mais gols na última La Liga, formado na base do Real Madrid, volta agora já veterano.
Rodrigo e Vinícius dispensam comentários. Brahim Dias vem de uma muito boa temporada no Milan. A lateral direita, ainda assim, para mim é um setor mais problemático do Real Madrid, porque o Carvajal se lesiona muito e o Lucas Vázquez quebra muito galho, né? Mas o Real Madrid dificilmente perde, é o ponto fraco e é muito vulnerável por ali. Então acho que o Real Madrid tem todas as posições muito bem cobertas. O Barcelona, a dupla de zaga com o Christensen e o Ronald Araújo é muito boa. O Koundé, tem uma pergunta aqui sobre o Koundé. O Koundé não foi tão bem na zaga na temporada passada, o Inigo Martínez ainda tem que ver. O Eric Garcia eu acho problemático pela lentidão dele e acho que é um zagueiro muito soft, eu já falei assim, sabe? Ele não é duro, ele não é firme como acho que um zagueiro precisa ser muitas vezes, embora tenha saída de bola muito limpa, mas cá entre nós, primeiro defender e depois jogar. As laterais do Barcelona acho um problema. Lateral direito, o Serginho Dest não deve ficar, não é a intenção do clube. Então tem ou o Koundé ou o Sérgio Roberto. E à esquerda, o Baldé correndo é muito bom, mas além disso, não vejo tanto. E o Marcos Alonso foi muito mal na temporada passada. Meio campo do Real Madrid tem mais opções que o do Barça. Acho que o do Barcelona tem 4 muito bons, né? O Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri e Gavi. Mas quando você começa a ver a quinta opção de meio campo, a sexta com Kessié, com Oriol Romeu, com Sérgio Roberto, já tem uma queda muito grande para esses 4 anteriores. E no ataque, Lewandowski muito bem, artilheiro da última La Liga e tal, entregou 30 gols na temporada. E o Dembélé. E o Rafinha também, mas a diferença do que entregam Vini e Rodrigo para o que entregam Dembélé e Rafinha é muito grande. Rafinha também foi a primeira temporada, né? Então vamos esperar agora. E vamos ver se tem um novo despertar aí de Ansu Fati, Ferran Torres, o Abdé também. Então veremos. De vez em quando tá piscando coisa aqui. Vou falar pra vocês. Eu tô gravando diferente pra janela. E eu tenho uma fita, né? Ela não é metálica, mas ela é prateada, que é pra espantar pombo. Não espanta pombo coisa nenhuma, mas tá no horário que bate o sol e dá reflexo aqui. Então por isso que de vez em quando tá piscando a luz, não é a tela do computador ou do tablet ou do celular de vocês, não. É aqui mesmo, foi mal. Emerson Caio, acha que o Messi chegará a 1000 gols? Não. Ele tem 810, né? Gravando isso na sexta, acho que ele tá com 810. Falta 190. Cara, 190, se ele fizer 40 gols por ano, são 5 anos ainda. Ele teria que estar com 40 anos de idade, né? Porque se ele faz 36, então ele tinha que estar com 41 anos de idade, fazendo 40 gols por ano, e isso ele não vai fazer. Então não vai chegar aos 1000. Não sei se eu selecionei a pergunta aqui ou não. Se eu tiver selecionado, depois eu só passo e mando um abraço para quem me mandou. Se eu acho que ele vai fazer mais gols que o Cristiano. Isso eu acho que sim. Nos Estados Unidos se joga mais partidas do que na Arábia. Acho que na Arábia se joga 35, nos Estados Unidos 45. Joga-se 10 partidas a mais, se jogar todos os jogos possíveis. E o Messi é 2 anos mais novo. Então se o Messi jogar ainda 2, 3 anos... fizer, sei lá, mais 100 gols. Não sei se o Cristiano, no que resta para ele de ciclo, ele ainda faz uns 80 gols. Então, acho que vai ser apertadinho, mas eu acho que o Messi pode passar o Cristiano, sim. Alves Mendes. O que você achou da contratação do Milan do Chukwueze? Achei muito boa, cara. Achei muito boa, uma solução muito boa para a perda do Brahim Dias. O Milan fica com pontas excelentes. Rafael Leão de um lado, Chukwueze do outro. Rafael Leão, claro, que é muito mais experimentado que o Chukwueze. Mas o Chukwueze foi um jogador que eu acho que demorou muito para sair do Villarreal. E eu não sei como é que Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid nem digo, porque o Real Madrid já tem Rodrigo, Valverde, agora o Brahim Dias ali para a posição, mas não sei como que ele não veio parar aqui, no Barcelona, por exemplo. Talvez porque já tenha para a direita também, né? Rafinha e Dembélé, tá bom. Mas é um jogador de muita velocidade, de bom drible, de boa entrada na área, tem faro de gol. Eu gosto muito do Chukwueze, da base do Villarreal. O Villarreal é um time que vem revelando bons jogadores. Então, acho que o Milan foi muito bem, pagou acho que 30 milhões, né, 28 milhões de euros, é um valor bem razoável. Jogador que vai dar muito tempo ainda de futebol para o Milan. Uma bela contratação do Milan. Que assim, Rafael Leão, Chukwueze, Benacer, Theo Hernandes, Mainan, Tomori, tem uma base boa o Milan, né? Então, é ir pensando peças aqui e ali, perdeu o Tonali, é uma grande perda, mas é ir pensando assim, jogadores aqui e ali para montar de novo um time mais robusto e competitivo. Luiz Fábio 21. Fala, Beckler. Já assistiu Barbie e Oppenheimer? Ou não tem interesse em ir no cinema? Eu não gosto de ir no cinema. Prefiro 1000 vezes assistir em casa ou em um voo muito longo.
porque é mais barato e porque, pô, em casa eu assisto tranquilo e tal, então eu prefiro 1000 vezes. Não assisti, tenho vontade de assistir os dois. Inclusive, iria de rosa ver a Barbie, porque faz parte do evento, né? Do Oppenheimer tem um vídeo muito legal no Vogalizando a História, sempre indico aqui. Aliás, indicar não só os vídeos do Vogalizando, mas o podcast também do Vogel e do Marco é muito bom. E foi um vídeo, pô, acho que foi o maior vídeo que o Vogalizando já fez, de 40 e tantos minutos. Parabéns pro Vogel e pro Marco, porque ficou muito legal. E Barbie eu acho que eles não fizeram vídeo ainda. Então você tem que ir no cinema mesmo pra ver. Mas quero ver os dois. Eu não tenho viagem longa mais programada para fazer, porque senão daqui a pouco, quando estivesse numa plataforma para fazer um download e ter 4 horas de entretenimento muito diversificado aqui com esses dois, ia ser legal. E é claro que eu ia entrar no avião com uma camisa rosa e um casaco preto. Então, assistir Barbie sem casaco, assistir Oppenheimer de casaco. Tusto Reis. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Justamente, boa tarde. Estou gravando isso aqui já de tarde aqui. O que é esse losango dentro do escudo do Barça? Parabéns pelo trabalho. Para você também, Tusto Reis. Você sabe que, aliás, na semana passada eu fui no samba, que eu sempre vou aqui em Barcelona, no samba Calherreiro, e pela primeira vez uma galera me conhecia. De vez em quando tem um ou outro, mas dessa vez, cara, foi muita gente que me conhecia, porque coincidiu simplesmente, porque eu vou lá sempre, e dessa vez tinha bastante gente. E aí, em algum momento, porque os primeiros que me encontraram, eu estava legal. Então, assim, tinha tomado uma cerveja só. Sei lá, foram umas 15, 20 pessoas que me pararam esse dia. Lá para as últimas, já estava com muitas cervejas e sabe-se lá mais o que na cabeça, e a pessoa falou, gosto muito das suas análises, e eu falei, e eu também das suas. E ela não entendeu nada, nem eu, mas é porque eu fico tímido, não sei nem o que eu responder. Então, obrigado aqui pelo elogio, Tusto Reis. O losango dentro do escudo do Barça. Em 1970, o time feminino do Barcelona jogou pela primeira vez no Camp Nou, se eu não estou enganado. E em 1971, foi criada a primeira penha de torcedores de futebol feminino do Barcelona. Penha é como se fosse uma torcida organizada. Tem mais o conceito de uma organização de torcida do que de uma torcida organizada, sabe? Pelo que representa as organizadas no Brasil. Então, foi a primeira associação para torcer por futebol feminino que se criou do Barça. E todas as penhas têm um escudo. Assim, sei lá, como as organizadas do Brasil, né? Tem os seus... Normalmente é um cachorro bombado. Tem lá os seus escudos também. Aqui era um losango. Então a camisa desse ano é para homenagear os pioneiros do futebol feminino. É a primeira torcida de futebol feminino do Barça. Então tem esse losango dentro porque é o escudo da primeira penha de torcedores de futebol feminino do Barcelona. É por isso. Sanderson a Silva. Qual o líder técnico desse time do Barcelona? Líder técnico é o seguinte, o cara que dita o ritmo de jogo normalmente. Quando as coisas estão difíceis, você dá a bola nele e normalmente é ele que te socorre. O conceito de líder técnico, para vocês entenderem, é mais ou menos esse. Eu acho que aqui no Barcelona, os líderes técnicos são o Pedri, no meio campo. Acho que o time pode ganhar ou perder ou e tal, mas normalmente se joga bem é porque o Pedri foi bem. Acho que ele é o grande líder que faz esse time jogar. E o Lewandowski na frente, né? Quando tudo está muito difícil, você espera que o Leva te tire do buraco, que faça o gol do 1-0, que comece a abrir os caminhos. E além deles, o Ronald Araújo atrás. Também é um cara de muita liderança técnica, de roubar a bola, de mostrar força de duelos de 1 contra 1. Eu acho que dentro de campo, de quem você espera, na defesa, quem é que vai defender o time? Ronald Araújo. Quem é que vai organizar esse time? Pedri. Quem é que vai decidir os jogos? Lewandowski. Acho que são os 3 líderes técnicos do Barça. Do Teixeira T. O que o PSG está fazendo com o Mbappé é o mesmo que o Barça fez com o Dembélé? O Barcelona em 2022, né, no início do ano, quando o Dembélé não quis renovar, o Matteo Alemany chegou a dar uma entrevista falando que ele que procure time e tal, e ele chegou a ficar dispensado na arquibancada alguns jogos, e olha que o Barcelona precisava muito de jogador naquela época. Acho que tratou o Dembélé com muito pouco respeito, muito pouco tato, tratou muito mal o Dembélé e o Barcelona. Só que o Barça voltou atrás logo depois, né? Precisava do Dembélé e tal, chamou de volta, o Dembélé jogou muito bem aquele final de temporada e jogou bem essa temporada também. O que o Mbappé, o que o Paris Saint-Germain está fazendo com o Dembélé é a mesma coisa. Não quer utilizar, quer vender, quer economizar o dinheiro do salário, então trata mal o jogador, dispensa ele das atividades que ele desempenharia, que é jogar futebol, porque você precisa daquele retorno técnico. Então é assim a mesma coisa. Eu acho que só tem uma diferença aqui. O Dembélé representa menos para o Barcelona do que o Mbappé representa para o PSG. Então acho que assim, é uma falta de respeito dos dois clubes, mas eu acho que o do Paris Saint-Germain é piorado porque o Mbappé é o maior artilheiro da história do clube.
Mbappé é o jogador que desde que chegou foi artilheiro do time em todas as temporadas. Quando a gente viu Neymar, talvez o Messi entregando menos do que a torcida queria, talvez menos comprometidos do que a torcida queria, o Mbappé não. Pô, depois dessas eliminações de Champions, que o Paris Saint-Germain tem muito precocemente e tal, é o Mbappé quem continua jogando e jogando e jogando e mostrando e mostrando e mostrando. Então acho que assim, sempre demonstrou profissionalidade, sempre suou a camisa e é o maior artilheiro da história do clube. Então acho que esse cara precisa de mais consideração. Ainda que fosse um jogador que não fosse tudo isso, não merecia o desrespeito que o Paris Saint-Germain está fazendo. Assim como o Dembélé não é tudo isso para a história do Barcelona, cá entre nós, quem é Dembélé para a história do Barça, embora seja um jogador no momento importante, mas para a história é outra coisa, e o Barcelona tratou de forma muito desrespeitosa. A diferença é, por tudo que o Mbappé já deu, ele não merecia. Mas o Dembélé também não merecia, mas o Mbappé menos ainda. Mais uma aqui do Sanderson Silva, que eu já tinha respondido. Simplesmente, os últimos jogos do Jules Koundé atuando na zaga me parecem deploráveis. O que pode ser? Eu também não gostei dos últimos jogos. O jogo dele contra o Manchester United, o 2-2 aqui do Camp Nou, é muito ruim. E acho que é um jogador que precisa melhorar. Não sei se é porque está jogando muito pela direita, se está pouco acostumado a jogar de zagueiro e quando volta para lá está meio descolocado, meio fora de ritmo e tal. Mas realmente ele jogou muito melhor de lateral do que de zagueiro no Barça na temporada passada. Meixedo, underline. Sou adepto do Porto. O que esperar do Nico? Quais os detalhes do negócio? Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu. Deve sair nessa sexta. É cerca de 10 milhões de euros a venda para o Porto, com o Barcelona com opção de recompra de 18 ou de 20 milhões. Eu sei que se o Barcelona vende por 10 e se quiser comprar, vai perder 10, sabe? Se quiser comprar de volta, vai perder 10 porque está indo por 10 para voltar por 20, alguma coisa assim. É um jogador que eu particularmente gosto muito. É um jogador de força no meio campo, de boa capacidade técnica também, que chega bem à frente, mas que tem boa saída de bola. É um pouco Busquets, né? Porque assim, DNA do Barcelona, de jogar muito com bola no pé, de jogar com poucos toques na bola, jogador de meio campo. Eu acho que isso é fundamental para um jogador da função. Mas que eu acho que o Barcelona está se desfazendo dele nesse momento, porque tem 4 na frente dele no meio campo. Tem De Jong, Gundogan, Pedro e Gavi, pelo menos. E eu acho que é um jogador que dessa idade precisa jogar, precisa se desenvolver. Então, assim como o Casemiro saiu do Real Madrid para ir para o Porto se desenvolver, assim como outros clubes já tentaram essa ideia de que o jogador nessa idade tem que jogar, então sai e se der certo volta, como o Barcelona tentou fazer com o próprio Oriol Romeu, né, quando ele saiu do clube em 2011, eu acho que essa é a estratégia com o Nico. No Valência, acho que não saiu como as coisas esperavam, ele teve uma lesão de metatarso, né, aquela lesão no dedinho do pé, e o Valência também era um time muito ruim, que não ajudava ele. Então, acho que no Porto é um time mais estruturado, que o Sérgio Conceição é um bom treinador tático. Eu acho que as coisas podem sair melhor para o Nico. Acho que é uma boa contratação do Porto, viu, Meixedo? Arthur Pali, 2009. Você torce para quem na Europa e no Brasil? Fale a verdade. Eu sempre falo a verdade. Eu torço para o Barcelona, na Europa e no Brasil. Giovanni Luna. Como você acha que vai funcionar o Real Madrid sem centroavante? Estou com muita curiosidade. O normal é que seja um losango no meio campo, com Vinícius e Rodrigo mais por dentro. Antes eles jogavam bem abertos com Benzema aqui. Então acho que agora o normal é que eles joguem mais fechados, que até se o Rodrigo fechar um pouco mais, que quem for pela direita que avance mais, né? Pode ser o Arda, pode ser o Valverde, pode ser até o Bellingham ali pela direita, que avance mais para quando estiver atacando formar talvez um pouco um trio meio mal desenhado, mas um trio na frente. Mas assim, um primeiro volante, que pode ser Camavinga ou Kroos principalmente, até o Tchouaméni pode ser um primeiro volante. Um volante pela esquerda, que pode ser Camavinga, Tchouaméni ou Toni Kroos também. Um 10, que eu acho que para fazer essa função, ou Arda, ou Modric, ou Bellingham. E alguém pela direita, que pode ser o Modric, que pode ser o Bellingham, que pode ser o Valverde. Então acho que esses 4 do losango vão rodar, os 2 atacantes mais fechados. E aí eu acho que se vai jogar com os 2 atacantes mais fechados, ou os meio-campistas têm que abrir para dar a famosa profundidade, né, pelos lados de campo, ou os laterais. O Real Madrid não tem laterais hoje que façam tanto essa função. Então estou curioso para ver como que o Ancelotti vai montar isso. Eu acho que se não funcionar, ele vai acabar jogando com o Rosselló ali e abrir Rodrigo de um lado e Vinícius do outro. J. Paulo RR. Você acha que um jogador como o Gabigol, o de hoje em dia mais maduro, pode dar certo na Europa? Eu acho que você está perguntando de fato sobre o Gabigol, né?
Porque o que é um jogador como o Gabigol? De características de jogo? Então, assim, se for o Gabigol hoje mais maduro, futebolisticamente eu acho que ele está mais maduro, acho que as atitudes dele de reclamar de arbitragem e tal não teriam muito cabimento aqui, né? Assim, acho que seria mal visto aqui, acho que tomaria muitos cartões e seria muito criticado. Mas eu acho que não, cara. O Gabigol eu acho que é um jogador abaixo do nível dos grandes europeus. Acho que num clube médio aqui, acho que para jogar num time, para brigar por Champions em qualquer das grandes ligas, ele poderia sim jogar. Mas ele não tem, me parece, nível para Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, né? Esses times maiores aqui. Arsenal, Manchester United, enfim, os quatro ali, Liverpool, esses da Premier League, acho que não. Num clube médio, talvez. Porque eu também acho que o Gabigol faz muitos gols no Brasil, é muito decisivo no Flamengo, pode ser um dos maiores da história do Flamengo, mas o que eu vi, quando eu vi em loco, eu achei ele um jogador meio caótico, assim, meio anarquista, que saía muito da posição, que ia buscar a bola onde não devia. Taticamente, eu não vi um grande jogador, não, tá? Outra coisa é a estrela, outra coisa é capacidade de brilho, a identificação com o Flamengo. Mas taticamente eu vi um jogador mais problemático, assim. Eu vi, para vocês saberem também, assim, eu não vi muitos jogos. O jogo que eu vi foi Atlético e Flamengo 2-1, Copa do Brasil. Acho que foi o primeiro jogo com o Dorival no comando. E não gostei do que eu vi. Rony De Petris. Marcelo, é verdade essa parada de batedores de carteira em Barcelona? Como é isso? Eu não sei se aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo, mas que tem batedores de carteira aqui, tem muitos. O Attenzione Pickpocket, né? Que é da Itália, inclusive, não é daqui. Mas aqui na Europa tem muitos batedores de carteira, em Barcelona também. Aqui, até algum tempo atrás, era a cidade da Europa que mais roubava celular. Eu já fui furtado aqui, nunca fui roubado no Brasil, nunca fui assaltado no Brasil, mas aqui já roubaram meu celular dentro de um bar uma vez. Então, tem muito. Tem que tomar cuidado, ficar... bolsa, mulher, por exemplo, coloca celular na bolsa e de preferência dentro de algum bolso com zíper ainda e anda com a bolsa na frente, sabe? Eu só coloco o celular no bolso da frente de bermuda e ainda assim, todo momento eu tô preocupado e não uso o bolso largo nunca. Os caras são bons de roubar, viu? Bons. Em transporte público, dentro de restaurante, na rua, dentro de loja, infelizmente tem muito e tem que ficar muito atento. Chesco, HC. Gramado sintético, tem alguma opinião sobre? Acho ok que alguns estádios tenham e outros não? Não acho ok, acho errado. Eu acho que tem que ter regras que todos os campos dentro de uma mesma liga têm que ser iguais. Eles têm que estar dentro de um parâmetro igual. Então você tem que ter regra de quando vai molhar o campo, sempre faltando meia hora para o jogo molha os dois lados do campo. A grama tem que estar em determinada altura, o tipo de grama tem que ser o mesmo ou similar. Eu não acho certo. Eu acho que, por exemplo, no Brasil, Palmeiras e Atlético Paranaense, eu acho, tá? Não tenho certeza, nem pesquisei antes também. São os dois clubes brasileiros que usam 100% de grama sintética, né? Eu acho que eles têm uma clara vantagem, porque eles estão, obviamente, muito mais acostumados a jogar ali que os outros. Ah, mas o Flamengo vai jogar na Arena da Baixada todo ano. Sim, mas o Flamengo joga normalmente no Maracanã. Ele não joga lá todos os dias, todas as semanas. Então, claramente... E olha que eu dei o exemplo do Flamengo, que é justamente quem mais tem vencido na Arena, né? Então, eu acho que é errado. Eu acho que todo mundo tem que jogar o mesmo campeonato. Os campos têm que ser iguais. Assim como o gramado, que é muito ruim. Não faz nenhum sentido que você jogue no Beira-Rio, no Morumbi, na Neoquímica Arena, que são gramados muito bons, que você vai jogar no Mineirão, que é uma porcaria. Então, todo mundo tem que disputar o mesmo campeonato. Agora, opinião sobre técnica sobre o gramado, se machuca mais, se machuca menos jogador, eu não sei. Só acho que todo mundo tem que jogar igual. De Pop Greg. Por que o Camp Nou antigo precisava ser refeito? Porque em algum momento ia precisar. E quanto antes, melhor. O Camp Nou não era coberto, isso era muito ruim, né? Na época que o Camp Nou foi feito, em 1957, e depois ele foi reformado algumas vezes, não era normal que o estádio fosse todo coberto. Por exemplo, no Brasil, o Maracanã e o Mineirão são estádios antigos que já foram todos cobertos, mas aqui não era tão normal assim. Então, não foi coberto desde o início. E outra coisa, para você explorar camarotes, que hoje dá muito dinheiro, área VIP, área de hospitality, isso dá dinheiro demais porque são os ingressos mais caros. Não dava para montar lá no Camp Nou, não tinha como você abrir mais áreas VIPs, áreas de hospitality e camarotes.
Então, um ingresso de camarote que custa 2.000 euros, o ingresso normal custa 100, esse ingresso vale 20 vezes mais do que o outro. Então, você precisa ter muito ingresso de hospitality. E além do ingresso de hospitality, que você precisava fazer um estádio, né, que comportasse eles, exploração de bares, exploração de merchandising, usar o estádio que não seja para jogo de futebol durante períodos que o futebol não vai ser jogado, não só para shows, tá? Que eu sei que o pessoal sempre pensa, então vai usar para o show do Gustavo Lima. Tomara que não. Mas para ter Kings League, para ter NBA, para ter NFL, para ter campeonato de pádel, campeonato de tênis, tudo isso você pode encher o Camp Nou outras vezes que não sejam jogos de futebol. E no atual ia ser muito difícil por toda a estrutura que você precisa montar e desmontar e pela logística. Então, é a maior fonte de renda do Barcelona, é mais do que patrocínios, é mais do que verba de televisão. A maior fonte de renda do Barça é explorar estádio. Então, você precisa de um estádio cada vez melhor para explorar, né? Por isso. Pietro Pontes. Tem muitos S's. Na adolescência para a vida adulta, quando caiu a ficha de que sou adulto e tenho responsabilidade? Eu sempre fui muito responsável, sempre fui muito focado, desde cedo eu sabia que eu queria ser jornalista, então sempre fui cabeça muito no lugar. Tinha lá os meus momentos, né, de perder o juízo, que é importante também, faz parte e é muito bom, mas normalmente eu sempre tive muito foco. Eu acho que não sei se eu tive um clique, acho que não, mas quando comecei a trabalhar, acho que a coisa mudou assim de figura, de eu saber exatamente que agora eu tenho esse dinheiro, eu tenho que gastar com isso, com aquilo, e que tem que durar até o final do mês. Mas não fui um adolescente que falou, agora eu virei adulto, agora eu não posso mais fazer as coisas de antes, porque eu sempre fui muito certinho nesse sentido. 88, Luiz Carlos. Tá vendo a Copa Feminina? Tá achando o nível melhor que 2019? Eu não sei se tá melhor que 2019 o Mundial em si, porque a Copa de 2019 eu lembro que eu estava na África do Sul enquanto estava rolando, então assim, eu via os jogos no final do dia, via meio assim assado. Mas estou assistindo assisti agora há pouco aqui Inglaterra e Dinamarca, assisti o jogo do Brasil contra Panamá, assisti os 2 jogos da Espanha, assisti o primeiro jogo da Austrália e da Nova Zelândia também. Assisti a Noruega 2 vezes, inclusive tiraram a Hansen do time, né, a atacante do Barcelona, e tiraram a Ada do time também, né, a Ada, jogadora do Lyon, que é uma das melhores jogadores. A impressão que eu tenho é que o futebol feminino fica cada vez melhor. Eu não acompanho tão de perto, mas assim, eu lembro que a Marta veio jogar aqui uma vez contra o Barcelona e eu fui fazer o jogo, um jogo de Champions. Que no ano antes eu já tinha ido fazer uma matéria com a Alexia Putellas, né? Porque tem uma música do Skank sobre ela, então eu já tinha ido também num jogo de Champions antes. Então, assim, em 2015, 2016 eu já ia aqui em jogos de futebol feminino. Assisto os jogos do Barça, já fui em 2 finais de Champions feminina, 2022 e 2023. Em 2022 eu também fui na final da Euro feminina. Então, assim, a impressão que eu tenho é que os jogos estão cada vez com mais ritmo, mais disputados, com melhores movimentos técnicos. Agora, para 2019, para agora, sinceramente, eu não lembro de 2019 de muitos jogos. Vamos ver se o Brasil tem chance de ganhar ou não. Gostei do que eu vi do Brasil. Bis 57. Salve, Marcelo. Qual fase da Champions você espera que o Barça alcança? Ele falou, eu espero semi. Cara, eu acho que todos os times que se espera alguma coisa deles, eles têm que chegar até as quartas de final. Então, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain talvez, Manchester United, esses 7 times aqui pelo menos, eles têm que chegar até as quartas de final. E a partir das quartas de final é muito difícil, porque se dá um Barcelona e Manchester City nas quartas de final, o grande favorito é o Manchester City. E quem tem a obrigação de passar nesse momento do que são os times é o Manchester City. Então se o Barcelona não chega na semifinal, eu não acho que é uma decepção, porque o normal é chegar até as quartas. Para chegar até as quartas, o que você precisa normalmente? Passar da fase de grupos, normalmente em primeiro lugar, e nas oitavas de final, que você vai pegar um segundo colocado e ainda tem um bloqueio de não poder ser do seu grupo ou do seu país, então não poderia ser para o Barcelona ou Real Madrid, ou Atlético de Madrid, ou Real Sociedad ou Sevilha, que você avance das oitavas de final. Então, essa obrigação, eu acho que esses 7 aqui, pelo menos que eu citei, tem. A partir daí depende do sorteio. Na temporada passada,
Manchester City e Bayern de Munique. Os dois se enfrentaram. Um dos dois ia decepcionar, porque um dos dois ia ser eliminado nas quartas de final, né? Não ia chegar até a semi, que é talvez onde se esperasse os dois. Por outro lado, a gente teve Inter e Benfica, que não se esperava que um dos dois estivesse na semifinal. Ou Napoli e Milan. No início da competição, talvez não se esperasse que estivesse na semifinal. Mas pelo enquadramento, né, dos sorteios livres das quartas de final, qualquer coisa pode acontecer. Então, eu acho que todos os times considerados favoritos e considerados times fortes têm a obrigação de chegar às quartas. A partir daí depende do sorteio, se o outro time é melhor que você ou não. Pedro Medeiros, 30. Por que Bartomeu fazia tantos contratos estratosféricos e fora dos parâmetros da época? Porque era burro. É um pouco assim, ser idiota chamar o cara de burro, mas é quase isso, né? Não fazia sentido fazer os contratos que o Bartomeu fazia. O Barcelona ganhava muito dinheiro. Então, a forma de não perder aquele time e a dificuldade, talvez, de encontrar outros jogadores no mercado que poderia fazer o seu time cair, era manter aqueles jogadores e manter aquele time, manter a estrutura. Só que a partir do momento que você tem os jogadores há muito tempo no time, você vai renovando e eles vão ficando mais caros. Outra coisa é, por exemplo, o contrato que deram para o Umtiti. Renovou antes da Copa do Mundo, porque era um jogador que se esperava que valorizasse muito na Copa. Então renovou um Umtiti pagando muito dinheiro, numa época que o clube estava ganhando muita grana. Aí o Umtiti se machucou, nunca mais jogou, e depois o Barcelona parou de ganhar grana. Então o salário do Umtiti se manteve aqui, porque o clube ganhava aqui, só que aí o clube passou a ganhar aqui. E o salário do Umtiti ficou aqui. Então saiu muito de propósito a proporção entre o que ganhava, porque o Barça chegou a ganhar mais de 1 bilhão de euros no ano, sem alavancas. Hoje está ganhando sem alavancas em torno de 600, 650, então assim, caiu 40% a receita do clube. E por que caiu? Porque nos últimos anos, né, esse ano eu não sei como que vai ser ainda, não divulgaram, mas nos últimos anos caiu patrocínio, premiação esportiva porque não está chegando longe em Champions, exploração do Camp Nou nos últimos anos com Covid, e no primeiro ano pós-Covid o time estava meio assim, então não enchia o Camp Nou, então isso também estava menos. Então tudo isso fazia com que o Barça arrecadasse mais dinheiro do que ele tem arrecadado agora. Mas mesmo que volte a arrecadar perto de 1 bilhão, e nenhum time está perto, tá? Quem mais arrecadou na temporada passada foi o City, 730 milhões. O Real Madrid também, antes da pandemia, estava quase em 900 e agora também está em 700 e pouco. Está todo mundo arrecadando menos. O normal é que você tenha a sua folha salarial em até 70% do que você ganha. Então, a folha salarial do Barça tinha que estar em cerca de 700 para quando ele ganhava 1 bilhão. Só que estava mais do que isso. Pedro Souza, 1311. Até tomei uma... Nossa, 42 minutos. Até tomei uma água que é a última. Pedro Souza, 1311. Como aproveitar um final de semana trabalhando das 8 às 16 no sábado e das 8 às 13 de domingo? Vamos lá. Sexta-feira, que é hoje, Pedro Souza, sinto te informar, mas fica mais pianinho. Fica mais pianinho porque você sabe que tem o sábado e domingo. Então, para todo o resto, que se você não é Pedro Souza 1311, acabou. Acabou. Esse vídeo aqui tá saindo quase meio-dia já. Vai se perder. Depois do meio-dia, sexta-feira, ninguém produz nada mesmo. Então, vai se enlouquecer e só voltar assim no domingo à noite. Se você é Pedro Souza 1311, pianinho hoje, obrigações amanhã. Saiu 16, já marca alguma coisa para as 17. Um barzinho. Alguma coisa diurna. Não vai marcar para tarde no sábado, porque domingo você trabalha. Então amanhã, 17 horas, já marca alguma coisa. 16h30, se for perto do trabalho, melhor ainda. E vai até às 10. É uma diversão legal. 17 até às 22, 5 horas de diversão. Junto com água. E água, e engove, e água, e carboidratos. Dorme bem. Domingo de 8 às 13, cá entre nós, você dificilmente vai ganhar uma medalha por ser o melhor funcionário da história do domingo de 8 às 13. Então, domingo de 8 às 13 é administrar o resultado. Você já foi bem no sábado porque sexta você não fez nada. Então, sábado você já fez aquela famosa gordura. Domingo é dia de queimar a gordura. Então, domingo de 8 às 13 é administrar o resultado, evitar danos. É tipo um carro de Fórmula 1 que já é o primeiro colocado, cara. Você não tem que ficar fazendo volta mais rápida no domingo, Pedro Souza 1311. Só leva o carro até acabar as voltas sem bater e depois estaciona ele nos boxes e depois abre o champanhe e comemora. Aí depois, domingo de 13 horas, se você for trabalhar segunda-feira às 8, cara, você tem de domingo das 14 horas até segunda-feira às 7h30 da manhã, que você vai trabalhar só às 8, para se perder completamente
e chegar no emprego com a roupa de domingo ainda que você foi trabalhar. Essa é a minha dica para você. Hoje, nada, Pedro. Se você não é Pedro, hoje tudo. Amanhã, a partir das 17 horas até as 22, disciplina. 23 horas, inclusive, amanhã. 23 daqui, então estou pensando com a minha cabeça. Tem Barcelona e Real Madrid. Então, às 6 da tarde, já marca alguma coisa no bar para você assistir com seus amigos. Barcelona e Real Madrid. E aí, domingo, sai completamente de si, perder completamente os sentidos, a compostura, o senso de responsabilidade. E segunda-feira, ir trabalhar de novo, catando os cacos. Esse é o recado para o Pedro Souza 1311 e para todos vocês. Se vocês não vão trabalhar sábado e domingo, se vai ser só segunda-feira, é isso aí. Sair hoje e voltar domingo para encontrar com o Pedro Souza e fazer com que o final de semana dele vale a pena. Tá falado, meu povo? Beijo pra vocês, hein? Bom final de semana, sem nenhum tipo de juízo, sem nenhum tipo de compostura, a não ser que você seja o Pedro Souza 11 até domingo às 13 horas. E aproveitem muito, muito, que vocês merecem. Valeu, gente!